Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, do período da tarde do dia 9 de julho de 2020. Estão presentes os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Skeff Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Luiz Henrique Dias Lima, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Vamos dar, então, início à nossa sessão de julgamento do período da tarde pelo item 398. Essa ata de julgamento desse mês, ela está gigantesca, né? Acho que eu dei uma clicada aqui, ela saiu da página. Mas, realmente, é o item 3, nós vamos começar pelo item 398 da pauta. Contribuinte é Hollywood Center Motors Limitada, tá? De relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório e do voto. Não teremos sustentação oral no período da tarde. Pode fazer a leitura do relatório do voto, e se for possível fazer um resumo, por favor, faça um resumo, tá? Ok? Pode começar a leitura. Colegas, esses 3 votos que seguem agora, o Hollywood e os 2 seguintes, eles tratam de multa por GFIP entrega a destempo. Então, é aquilo que a gente já votou no mês passado, eu já votei essa semana, Rafael votou o tempo todo. E o voto está na pasta aí. A gente já leu toda essa fundamentação na discussão dos outros, então eu vou me ater aqui o que ele alegou, a argumentação dos tópicos e a refutação. E aí, se entenderem necessário, a gente vai no voto depois e lê na parte da minuta onde entender necessário. Ele questiona a agressão de princípios constitucionais, questiona a decadência, denúncia espontânea e que teria que ter intimação prévia. Todos esses argumentos a gente já refutou, já de conhecimento da turma, e a decadência, que é o mais específico para a gente analisar nesse aqui, que é 2010, e a ciência do auto foi em 2015, então, 10 de dezembro de 2015, dentro do prazo. Então, não é o caso da decadência, e por esse motivo eu estou negando provimento. Ok, Francisco. Dei uma olhada aqui no voto, realmente é isso. Questões já batidas, já discutidas pela turma. O voto teu está bem completo, bem fundamentado, o contribuinte vai ter acesso a esse teu voto. Colegas, conselheiro relator, no item 398, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto? Não? Alguém gostaria de divergir? Alguém diverge do relator? Também não? Então, em relação ao item 298 da pauta, a decisão restará assim consignada na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 399 da pauta, de relatoria também do conselheiro Francisco. O contribuinte é Marco A. Limberger, Marco A. Limberger, ME. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Esse, igualmente o anterior, as mesmas razões, os mesmos fundamentos, multa igual ao ano 2000, no calendário 2010. O contribuinte nesse argumenta a agressão a princípios constitucionais, a denúncia espontânea e a dupla visita, que é aquela fiscalização orientadora própria da legislação trabalhista e outros ramos, não aplicável ao direito tributário. Por essa razão, com os mesmos fundamentos que constam no voto, que a gente já votou essas questões, eu nego o provimento. Ok, em relação ao item
399 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso, a matéria é a mesma, né? Multa por atraso na entrega da declaração. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 399 da pauta, restará assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos passar agora para o item 400, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode passar, então, a leitura do relatório e do voto. Igualmente o anterior, trata do mesmo assunto, mesmas razões e fundamentos da autuação, e nos argumentos a contribuinte traz alegações de agressão a princípios constitucionais, que houve decadência, e que ocorreu denúncia espontânea, e que teria que ter intimação prévia. Todos esses argumentos a gente já discutiu, já fundamentou nos outros votos, a gente refutou todos, fundamentado como está aí no voto, e a decadência não ocorreu também, porque a ciência do auto de infração foi 18/11/2015, trata-se do exercício do calendário de 2010, então também não ocorreu decadência. Então, por essas razões, eu também nego provimento. Ok, colegas, em relação ao item 400 da pauta, o conselheiro relator também está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 400, ficou assim a decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para um item da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cláudia, é o item 401 da pauta, a recorrente é Sun North Motors Limitada. Ana, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Bom, tanto esse processo quanto o que vem na sequência, que é o 402 da pauta, eles são oriundos da mesma procedimento fiscal de fiscalização, do qual teve esses duas infrações à obrigação acessória, CFL 35 e 38. Esse primeiro aqui é CFL 35. O relatório fiscal está dizendo que a empresa foi fiscalizada e, embora intimada a fornecer a relação discriminada das notas fiscais ou faturas emitidas pela empresa Salles, Adam e Associados, contendo data de emissão, valor da fatura, total de serviços e do imposto retido, e a relação discriminando os valores pagos por segurado e competência, relativa às notas fiscais emitidas por essa empresa Salles, ela não atendeu ao solicitado. Então, a razão disso foi aplicada a multa por infração a essa obrigação acessória, de não prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela fiscalização. Esse é o relatório, em síntese. O contribuinte, nas alegações recursais, não trouxe nenhum fundamento novo, além daqueles que ele tinha trago em sede de impugnação, até bem genéricos. Então, eu adotei o artigo 57, parágrafo 3º, e transcrevi o inteiro terror do voto condutor, que eu adotei como fundamentos da minha decisão, e estou negando provimento. Tanto a esse, quanto ao 402 da pauta. O 402 da pauta, a diferença é que CFL 38, que seria não exibir os documentos, enquanto esse aqui seria deixar de prestar as informações e os esclarecimentos necessários. Fora isso, eles não têm nenhuma diferença. Ok, deixa eu só abrir aqui o outro processo, Ana, daí a gente faz uma votação conjunta. Estou dando uma olhada no 402 aqui. Ok.
Colegas, em relação aos itens 401 e 402 da pauta, ambos do mesmo contribuinte, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso em ambos os casos. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esses processos? Alguém diverge do voto da relatora em ambos os processos? Não. Em alguns processos, não. Então, o resultado para os dois processos será o seguinte: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Essa decisão ficou para os itens 401 e 402. O item 403 também é da conselheira Renata, conselheira Ana, aliás, desculpa, o item 403 é também da conselheira Ana. Ana, o item 403 a empresa recorrente é DPC Distribuidor Atacadista S.A. Ana, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Tá, esse 403, ele é um pouco mais complexo, porque ele teve alguns desdobramentos no próprio encaminhamento. Eu vou ler o relatório, mas eu vou adiantando que eu estou reconhecendo a decadência de ofício, então, se quiserem ir acompanhando essa constatação da decadência. É o recurso voluntário em face do acordo da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio de notificação fiscal de lançamento do débito, que foi emitido em 15 de maio de 2007, referente a contribuições sociais incidentes sobre os valores pagos aos segurados empregados, contribuintes individuais, compreendendo a contribuição dos segurados da empresa para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa e as destinadas a terceiros no período de 1º de 99 a 12 de 2002. Após a apresentação de impugnação pelo contribuinte, a DRJ encaminhou o feito de volta para o fiscal autuante para saneamento, pedindo alguns esclarecimentos. O fiscal autuante respondeu, esses esclarecimentos estão na folha 473 a 475, se alguém estiver acompanhando o processo. Então, o fiscal, ele fez a retificação do valor e alterou o valor consolidado do crédito para 24.586 e trouxe novas informações fiscais. O contribuinte foi cientificado, teve a oportunidade de apresentar nova defesa, mas ele não apresentou. A DRJ entendeu depois, de novo, pelo retorno dos autos para a fiscalização, para a elaboração de relatório fiscal complementar, por não constar a fundamentação legal para a aferição da base de cálculo e do arbitramento do crédito. O relatório fiscal complementar foi juntado e o contribuinte foi novamente cientificado, abrindo novo prazo para a defesa, que também não foi apresentado. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e excluiu uma parte do crédito, porque ela entendeu que tinha sido alcançada pela decadência, que foi o período de 1 de 99 a abril de 2002. O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário tempestivo, onde ele alega ilegalidade da aferição indireta e relevação da multa. É o relatório. Então, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, assim dele conhece e passa a análise da matéria. Preliminarmente, reconhecimento de ofício da decadência. O recorrente foi cientificado 17 de maio de 2007, do crédito constituído, que seria referente a janeiro de 99 a 12 de 2002. E após essa apresentação de impugnação tempestiva, a DRJ encaminhou de volta o feito para o fiscal autuante. Aí aqui no voto, eu estou esclarecendo o porquê a DRJ encaminhou de volta para a fiscalização, porque lá no relatório eu só coloquei que tinha tido esse andamento. Então, ele fala que aqui na primeiro lançamento, eu registrava a exigência de contribuições incidentes sobre remuneração a empresários, aplicada a alíquota de 15% até fevereiro de 2000.
No entanto, no discriminativo analítico do débito, sobre esse levantamento estavam sendo exigidas contribuições patronais incidentes sobre a remuneração de empregado, e, além disso, nos fundamentos legais do débito, não havia legislação concernente à contribuição incidente sobre a remuneração de empresários, a de 15%. A fiscal autuante respondeu esclarecendo que houve equívocos no lançamento do débito quanto às alíquotas aplicadas. Foi feita nova conferência das GFIPs, que alguns dos segurados haviam sido indevidamente incluídos na planilha de segurados não declarados, que introduziu novo código de lançamento para contribuintes individual, que os créditos apurados sofreram alterações, cuja correção teve reflexo em todos os valores dos demais levantamentos, passando o valor consolidado, que antes era 74 mil, para 24 mil, e alguns quebrados. Aí incluíram nos autos um novo relatório de lançamento, novo instruções para o contribuinte, novo discriminativo analítico do débito, discriminativo sintético do débito, fundamentos legais do débito e informações fiscais. O contribuinte foi cientificado e não apresentou nova manifestação. Então, os autos foram para a DRJ, que proferiu novo despacho, entendendo que os autos deveriam retornar de novo à fiscal autuante, que deveria elaborar o relatório fiscal complementar, porque no que existia antes não havia fundamentação legal para a aferição da base de cálculo por arbitramento. Esse relatório fiscal complementar foi juntado e o contribuinte foi cientificado. E então a DRJ julgou a impugnação procedente em parte. O artigo 18 do Decreto 70.235 atribui à autoridade julgadora de primeira instância a determinação de realização de diligências ou perícias, esclarecendo que quando no curso do processo forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem no agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se ao sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada. No caso, a nova emissão do lançamento, com diversas modificações em sua substância, além da emissão de relatório fiscal complementar com a introdução de fundamentos legais, até então omissos, para o crédito previdenciário lançado, produziu o efeito de alterar o marco final da decadência. O lançamento refeito após manifestação da DRJ introduziu retificação na base de cálculo, na alíquota e no valor final do crédito constituído. A leitura do relatório fiscal substitutivo não deixa dúvida de que, após essa diligência fiscal, a autoridade lançadora promoveu alteração quanto à fixação da base de cálculo. Assim, não há dúvida que se trata de lançamento retificado, com devolução do prazo de defesa ao sujeito passivo, merecendo que se considere como data da ciência do auto de infração aquela em que o contribuinte recebeu o relatório substitutivo, qual seja 28 de março de 2008, ou até mesmo a data que recebeu o relatório fiscal complementar, que aí seria mais longe ainda, 23 de outubro de 2008. Nesse sentido, eu colacionei algumas jurisprudências aqui do CARF, tem 4 aqui embaixo, e continuo, né? Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da regra decadencial é a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial. Se o sujeito passivo antecipa o montante do tributo, mas em valor inferior ao efetivamente devido, o prazo para a autoridade administrativa realizar o lançamento é determinado pelo artigo 150 do parágrafo 4º. E nos termos da súmula CARF 99, caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição à competência do fato gerador. Quer se considere a data que o contribuinte recebeu o relatório substitutivo, em 28 de março de 2008, ou a data em que foi intimado o relatório fiscal complementar em 23 de outubro de 2008, a conclusão inequívoca é de que a decadência atingiu todo o crédito lançado, pois se refere ao período 1 de 99 a 12 de 2002, independente de ser aplicada a regra do 150 ou do 173 do CTN.
Importante salientar que para a competência 12/2002, caso fosse aplicada a regra do inciso 1 do artigo 173, o primeiro dia do exercício seguinte seria 1º de janeiro de 2004, e, portanto, não estaria atingido pela decadência nos termos da súmula CARF 101. No entanto, o próprio acórdão proferido pela DRJ fez constar que deve ser aplicada, no caso, a regra prevista no artigo 150 do CTN, diante da existência de recolhimento parcial do débito. É o que consta nas folhas 587. Do exposto, eu voto pelo provimento do recurso voluntário, uma vez que a integralidade do crédito lançada foi alcançada pela decadência. Acho que podemos votar a decadência porque continuou não. Isso, eu acho que é melhor. Só um pouquinho. Eu estou dando uma olhada aqui no processo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Posso falar, presidente? Pode, claro. Ana, esse processo, eu vou falar processo, me desculpe, viu? Mas olha seu, é verdade. É o seguinte, esse processo, essa sua narrativa, eu acho que ela eu estou quase que antecipando o voto, né? Eu acho que houve um problema nesse segundo lançamento, tá? Porque, na verdade, houve uma correção do lançamento, não é verdade? Pelo jeito que você narrou, houve um lançamento que corrigiu o outro. E houve aí, a gente tem alguns probleminhas aí na regra matriz de incidência, aí, no critério quantitativo, né, que é a base de cálculo, a alíquota. Tem problema aí também, me parece, no próprio critério material da regra anterior. Enfim, resumindo, para não perder muito tempo, você ainda foi pelo aspecto da decadência, que eu nem iria, tá? Aliás, da decadência pela contagem, você cancelou pela decadência. Eu já teria pelo esse material. Houve um segundo lançamento. Eu peguei um processo parecido com esse seu, mas como não houve esse vício material, porque quando foi feito o lançamento, o fiscal tinha citado um dispositivo infralegal que já se reportava a um artigo de lei. E o questionamento foi exatamente porque não tinha esse artigo de lei, mas como o artigo lá da portaria, da instrução lá do INSS se reportava esse artigo de lei, para mim não houve, quer dizer, não houve desde a origem que não houve problema, tá? Mas nesse caso seu, está muito claro que aqueles elementos estruturais lá do artigo 142 estão comprometidos, né? Então, assim, eu vou votar, eu já vou antecipar o lançamento, mas eu acho que não seria pela decadência, seria por vício material mesmo, por correção do lançamento, tá? Entendi. Luiz, o que eu fiquei na dúvida, até quando eu peguei o processo, quando eu bati o olho, eu pensei no vício material, porque a parte não alega, então eu traria de ofício uma alegação de vício material. Até foi uma questão que o Márcio tinha levantado ontem, né, da alegação de ofício do vício material e formal, e eu fiz uma pesquisa rápida, aí eu achei que seria, às vezes, meio tumultuoso alegar um vício material de ofício ou não, e aí eu fui mesmo pela regra da decadência aqui. Eu já aleguei várias vezes, porque isso é matéria de ordem pública. O efeito aí, se eu errar, a doutora Renata me corrija, mas esse recurso voluntário ele tem com efeito devolutivo e com o efeito translativo. Esse efeito translativo é pisar exatamente a possibilidade de nós tratarmos as matérias de ordem pública. Para alguns, esse efeito translativo ele é apenas um aspecto do efeito devolutivo, é um efeito devolutivo aprofundado. Mas eu prefiro considerar que é um efeito com vida própria, digamos assim, autônomo. Ele é efeito translativo, você identificou, do mesmo jeito que você tivesse identificado alteração de critério jurídico, qualquer outro vício assim, que você identificasse que comprometeu o artigo 142, não pode se fazer advogado, é controle de legalidade que você está fazendo, né? Controle de legalidade puro e simples. O doutor Márcio disse ontem uma palavra que eu achei bastante interessante, que eu já repeti isso logo que eu entrei no CAF, que patrono da legalidade, exatamente, ele está corretíssimo quando ele afirmou isso.
Tá, Ana, só um esclarecimento. O lançamento original, estou vendo aqui, o valor original, o principal era 33 mil, com os acréscimos ficou em 74 mil, né? Esse era o valor original, né? E aí, após essas alterações que teve, ele ficou em 24.500, isso, né? Isso. Então, foi feito alterações, foi reduzido bastante o valor. Nesse novo lançamento, nessas alterações que foram feitas, foram excluídas bases de cálculo apenas, ou foram incluídas bases de cálculos novas? Você sabe? Foram excluídas a base de cálculo e alterada a fundamentação legal. Tá. Você falou também a alteração de alíquota, não foi? A de alíquota é porque na base de cálculo tinha contribuinte individual empresário, que a alíquota é 15%. E foi retirada essa e ficou só as contribuições sobre remuneração de empregados, que aí seria 20% da empresa, 2 sat-rat e 5,8 terceiros. Então, a alteração da alíquota é porque alterou as contribuições que ela exige. Mas em relação a esses 24 mil que ficou, esses 24 mil não teve alteração, né? Esses 24 mil que estavam naquele lançamento inicial, em relação a esses 24 mil, teve alguma alteração ou não teve? Teve porque teve contribuinte retirado. E retirou a alíquota de 15% que ela tinha lançado. E é por isso que diminuiu, né? De 70%. Retirou. Eu acho que a Ana explica bem aqui na página 4, onde ela fala assim: a fiscal atuante esclareceu que houve equívocos no lançamento do débito quanto às alíquotas aplicadas. Isso é uma coisa. Outra, que foi feita nova conferência de dados GFIPs, que alguns segurados foram indevidamente incluídos na planilha de segurados não declarados, que introduziu novo código de lançamento para a CI, contribuinte individual, que os créditos apurados sofreram alterações cuja correção teve reflexos em todos os valores dos demais lançamentos, passando o valor consolidado do crédito para 24 mil. E essas foram as palavras que ela usou mesmo, né, quando ela faz esse esclarecimento à fiscal. Tá. Alguém quer fazer mais algum esclarecimento? Quer comentar mais alguma coisa? Colegas, alguém diverge do voto da relatora? Mas essa observação, que não seria pela decadência, assim, tá? Seria por vício material lá atrás. No seu caso, você votaria pelas conclusões, então, isso? Eu votaria pelas conclusões. Agora sim, que eu acho que o vício material é muito forte, é mais forte do que a decadência aí, tá? Eu entendo assim, mas aí Ana fica a critério dela considerar. Se ela mantendo essa linha que ela, pela decadência, eu voto pelas conclusões. Se ela entender pelo vício material, eu voto simplesmente. Sinceridade, Ana, eu acompanho teu voto. Eu sou mais pela decadência. Eu sou mais pela decadência aqui. O vício material, assim, tem muita discussão às vezes, que algumas matérias entram no vício material e o formal, pode, não pode, ele às vezes tem alguma subjetividade, e a decadência não tem, né? E depois que esse seria um mérito, você poderia imaginar que iria julgar depois que você superasse a questão da decadência, né? Se você não passou da decadência, você não analisa mais as outras questões, né? Uhum, isso. Exato. Agora, essa questão da decadência, ela pode ser vista pelo outro aspecto. Novo lançamento, teoricamente não haveria decadência, tá? Não haveria decadência. Você tem que tem esse aspecto também. E se não houve lançamento, se não houve vício material, então não houve correção no lançamento, digamos assim. Sim. Então continua válida a primeira NFLT. O lançamento foi feito lá atrás. Aí nessa possibilidade não haveria decadência.
É por isso que eu acho assim, o vício material ele é mais forte assim, para o abastecer. E pelo menos assim no CAF tem sido muito tranquilo essa questão, pelo menos assim, no CAF, estou dizendo assim, na turma, né, do que vem a ser vício material desse aspecto. Né? Vício formal e vício material são bem distintos. Assim. E nesse caso, eu vejo um vício material. Mas aí fica você. Agora, assim, há também esse questionamento. Se você for pela decadência e achar que não tem vício material, pode ser que se entenda que também houve decadência, porque estaria se reportando, o primeiro lançamento estaria válido, né? Então, assim, uma correção, um acidente processual que consertou. E se o primeiro lançamento estiver válido, a decadência, aí, já que houve pagamentos, ela só iria até 11 de 2002. Apenas a competência 12 sobreviveria, né? De qualquer modo, seria esse lançamento estaria bem comprometido, assim, ficaria só uma decadência, né? Aliás, uma competência. Mas aí você fica ao critério. Eu votaria assim, se você mantiver essa linha, eu vou votar pelas conclusões, por entender que é vício material. Eu vou manter com a decadência mesmo. Os demais colegas, o que é que acham aí? Tá. Ana, veja se está bom assim a decisão que ficará na ata. Colegas, então ninguém diverge do voto da relatora, o Luiz apenas acompanha a relatora pelas conclusões. Veja se isso que espelha a tua decisão. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito tributário, hora sob julgamento. Posso colocar até cancelando integralmente o crédito tributário, horas sob julgamento. Eu estou colocando horas sob julgamento porque já teve vários créditos e o que chegou para nós é esse, né? Cancelando integralmente o crédito tributário, horas sob julgamento, uma vez que atingido pela decadência, nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões do conselheiro Luiz. Pode ser assim, Ana? Pode, né? Acho que está bem espelhando bem o teu voto. Então, cancelando integralmente o crédito tributário. Oi? Tá. Estava no mudo, mas eu falei pode. Então, cancelando integralmente o crédito tributário, hora sob julgamento, uma vez que atingido pela decadência, nos termos do voto da relatora. Votou pelas conclusões, conselheiro Luiz. É só uma sugestão, Breno. Como houve uma continuidade, não foi considerado isso material, na verdade, como você destacar que é o crédito tributário remanescente, né? Para se reportar que é o que ficou do primeiro. Porque o lançamento foi... Olha como eu coloquei no dispositivo. Cancelando integralmente o crédito tributário, hora sob julgamento. Porque se eu colocar remanescente, o Nadurige vai remanescente, mas para aí, teve um outro crédito, entendeu? Aí vai ficar aquela
aquela dúvida, né? E eu acho que, ora, sob julgamento é o que está aqui, o que veio para nós, né? Tudo bem. É o que veio para nós. E o que veio para nós é aqueles 20 e poucos mil lá que estão lá na decisão do RJ, né? Então, eu acho que espelha bem aqui a... E o teu voto ficou bom, né? Ele ficou grande, completo, com bastante informação. Então, é uma situação, assim, que me deixa, assim, um pouco desconfortável, sabe? É estranho isso, né? É um caso não muito típico, né? Bem pouco típico nos nossos julgamentos. Mas eu acho que o voto ficou ok, né? Então... Esse tipo de procedimento era bastante comum na Secretaria da Receita Previdenciária. Não, lançamento complementar, relatório fiscal complementar, isso tudo é normal. Né? Assim, eu estou dizendo deles fazerem uma autocrítica, quando eles recebem a impugnação do contribuinte, ao invés de eles prosseguirem com o processo, eles leem a impugnação e fazem uma autocrítica e mandam a unidade de origem corrigir. Eu já peguei vários processos assim, sabe? Não sei se os colegas já pegaram, já peguei vários. Assim, ao invés de seguir o curso como segue normalmente, deveria seguir no PAF, o processo, ele faz uma autocrítica e diz assim, não, mas isso aqui, a DJ, a unidade de origem pode corrigir, o fiscal lá. Aí o processo volta para o cara corrigir, depois volta para... Isso já com a impugnação em andamento, né? Tá. Tem votos, inclusive, que não dá para a gente fazer isso, mas tem voto que dá vontade até de se abster, né? Tem voto que eu tenho vontade de me abster. Olha, eu não quero votar, mas aqui não dá. Então tá, parabéns pelo voto, ficou bem bom, eu estou acompanhando você. Então esse aí está concluído, colegas. Agora vamos fazer o item 404 da pauta, do conselheiro Márcio. Associação Caçador de Educação Infantil e Assistência Social. Só um instantinho, Márcio. Só um instantinho, deixa eu só... Tá, colegas, o próximo item da pauta é de relatoria do conselheiro Márcio, é o item 404, a recorrente é a Associação Caçador de Educação Infantil e Assistência SO. Social. Assistência Social. A abreviatura ficou diferente. Então tá, Márcio, então pode fazer a leitura do relatório e do voto. Eu vou precisar apenas de 1 minuto. Eu vou direto para o voto. Eu não estou conhecendo o recurso voluntário, por ele ter sido intempestivo, como vocês podem aí conferir na documentação, que eu fiz questão dessa vez de inserir imagens, incluir imagens. Talvez quando eu fizer o voto da versão final vá tirar a imagem, mas é só para ilustrar para vocês mesmo. Então, ele tomou conhecimento em 17 de novembro de 2008, e a data limite para apresentar seria 17 de dezembro de 2008 também. Então, ele apresentou o processo apenas no dia 18, no dia seguinte, e não foi constatado nenhum feriado nessa data. Aí eu deixo aberto aí para vocês também confirmarem as datas e confirmarem os prazos. Você viu a data, o calendário da cidade específica? Vi, eu pesquisei, o Dani me ensinou feriados.com.br, aí eu fui nos feriados de Caçador, que é o município do contribuinte, que ele apresenta lá no recurso voluntário também. Nada, não tinha não. Não tinha nenhum feriado.
Na verdade, a gente faz isso assim, é um favor. Não deveria, eu sei. Mas eu faço mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos falar que a cidade do contribuinte fosse uma cidade X que não tem a unidade da Receita. Tá? Por exemplo, uma cidade pequena que não tem a unidade da Receita. O feriado conta pela cidade dele ou pela unidade da Receita mais próxima? Acho que depende de como ele protocolou. Porque é o seguinte... O protocolo foi físico ou eletrônico também. Não, considerando o protocolo físico, Ana, vamos supor que a cidade de Londrina não tivesse unidade da Receita Federal. A mais próxima seria Cambé. Tá? Cidade do lado, 20 quilômetros daqui, 15 quilômetros daqui. Só que Cambé é feriado. Eu teria que me deslocar até a próxima cidade que tem uma unidade da Receita Federal ou não? É a unidade de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte, né? Como é que é, Greg? É a unidade de jurisdição do domicílio tributário do contribuinte, né? No caso é Joaçaba. Cidade até achar uma repartição aberta? Tá. Pela circunscrição de atendimento, tá? Exatamente, pela circunscrição. E no caso é a cidade de Joaçaba, que também não tinha feriado no dia 17. Tá, beleza. Obrigado, Marcio. Aí, então, o prazo começa a contar no dia 18 de novembro, que é dia útil, né? E termina no dia 17 de dezembro. Então, tem muita coisa para fazer aí. Só vocês confirmarem mesmo o prazo cada um. Mas é isso. Intempestivo, e inclusive houve dois despachos também dentro do processo que confirmam, que ratificam isso. Tem tanto essa tela que eu juntei do sistema da Previdência, que indica qual é a data limite para a apresentação, quanto um despacho interno mesmo de algum setor, que fala também que é 17 do 11. Perdeu por um dia. Aí eu vou tirar as imagens, tá, presidente? Vou só indicar o número das páginas, as imagens são só para ilustrar para vocês mesmo. Ok. Deixa eu só mandar uma mensagem para vocês no grupo. Não quer, enquanto isso, já votar, não? Já perguntar se concorda, se não concorda. Está preocupado que o pessoal não acompanha. Não, deixa eu só mandar aqui. Pessoal, mandei para vocês o site, esse que eu indiquei para o Márcio, talvez até você já conheça esse site, ele é muito bom para você consultar feriado. Você marca lá em cima lá o estado, marca o estado, daí abre uma janelinha, você escolhe o município dentro do estado e dá OK. Aí você pode ir para o calendário do ano que você quer, né? Você pode, por exemplo, agora acabei de ir para o ano de 2008, aqui o calendário. E ele mostra no calendário, com cores, os feriados municipais, estaduais, feriados nacionais, tudo naquela cidade. É muito legal, é muito bacana mesmo. Lembrando que quem tem que arguir o feriado local, estadual, é o próprio contribuinte na sua impugnação, na defesa. A gente está fazendo a Regon um favor de evitar também tumulto processual, porque depois ele vai dizer, não, mas não era intempestivo, a gente vai perder idas e vindas. Então... Olha, colegas, eu faço assim, toda vez que eu vejo que é intempestivo, a primeira impressão que eu tenho que é intempestivo, eu tento buscar no processo uma tempestividade. Eu vou atrás, assim, sabe? Eu vou procurar, deve ter um documento. Me incomoda muito não conhecer do recurso do contribuinte por intempestividade, sabe? Então eu busco. Quando eu não acho mesmo, quando não tem jeito mesmo, aí eu não conheço. Mas eu não deixo assim, não, o contribuinte não fez o trabalho dele, eu não vou. Quando é tempestividade, eu vou atrás, né? Eu vou atrás mesmo e tento buscar a tempestividade. Qual é o calendário, Márcio? É 2008, né, Márcio? 2008. E lembrando também que não tem correspondência, então não dá para saber a data de postagem nesse caso, né? Os elementos que tem nos autos são somente esses, então... Tá certo. A toda evidência está no caso aqui, o contribuinte não argui a tempestividade, né? Tá. Então, é não conhecimento mesmo. Colegas, em relação ao item 404... Luiz, você quer fazer algum comentário? Você perguntou o ano aí, quer... Eu queria só ter... Márcio,
favor, repita só a ciência dele foi dia 17 de novembro. Começa a contar dia 18, isso. 17 de novembro. E aí, quando começa em regra... 11 de dezembro, né? 11 terminaria, então, dia... 17. Quando começa a contar dia útil, no mês que tem 30, sempre termina no mesmo dia. Isso aí era técnica para fazer prova. 30 menos 18, dá 12, dá 13 dias, terminava dia 17 de dezembro, né? Isso, foi um dia que ele perdeu. Mais ainda, quando é por um dia, aí que eu procuro alguma coisa no eu também faço isso. Por bem carinho mesmo. Esse negócio de você... Quem advoga muito só... Diz que você, Ana, que advogou... Você chegou a advogar, né, Ana? Chegou a advogar. O que mais eu acho que incomoda os advogados, os operadores do direito no exercício da advocacia é prazo, né? Os prazos devem deixar o povo de cabelo em pé, ou de cabelo branco, porque é terrível, né, aqueles prazos. Eu, se fosse advogado, eu não ia deixar para o último dia, não. Olha o nosso amigo disse lá. Que advogou muito, ó. Olha o cabelo. Nossa, prazo é terrível. Não, na verdade, o prazo, na verdade, é o que movimenta. Acontece que antes da reforma do CPC, prazos corriam em feriados e finais de semana. Então, você imagina... Véspera do carnaval, o STJ fazia uma publicação que não existia. Então, pegava esse... Era fato, véspera do carnaval, o STJ fazia uma enxurrada, assim, de publicação... E as publicações saíam todas na quinta, o prazo começava na sexta. Você morria sábado e domingo. Se fosse para embargar de declaração, você tinha 3 dias. Ah, mas você tem 3 dias para fazer, mas... né? Não é tão simples a questão. Então, dando um exemplo, mas depois que mudou a regra do CPC, melhorou bastante. Melhorou bem, passou a ajudar bastante. E com o processo eletrônico, a conta já vem automática dos prazos, você consegue agendar. Há 15 anos atrás, aí um pouco mais, que você, principalmente no Paraná, tinha aquela regra da publicação no Diário Oficial, você tinha intervalo de 3 dias para as comarcas do interior. Não sei se vocês sabiam disso, mas no Paraná tinha essa regra no processo estadual. Então, como você tinha uma dificuldade de diário de intimação, do Diário Oficial, a publicação saía num dia, você tinha 3 dias de carência para começar a correr teu prazo. O processo era físico, você tinha que se deslocar para pegar processo, fazer cópia, enfim. Era bom, porém, virava uma confusão. Inclusive, tinham empresas especializadas em fazer consulta no Diário Oficial, né? O escritório pagava uma empresa que ficava acompanhando o Diário Oficial, no papel, né? Hoje virou tudo online, já de anos para cá já virou tudo online, e atingindo os diários dos órgãos administrativos, enfim, melhorou muito, vamos falar. Eu, particularmente, prefiro mexer com o processo físico do que mexer com o processo eletrônico. Acho mais prazeroso ler o físico do que ler no computador. Né? Eu lembro. E manusear. Só que facilitou muito o eletrônico. Quando eu comecei a estagiar, a gente tinha no escritório 2 empresas que liam e eu lia o Diário Oficial. Então, a gente ia chegar, a primeira coisa era sentar e ler, aquela letrinha pequenininha, e você ia marcando, era uma coisa bem manual ali, né? E vocês sabem que na Receita Federal, toda vez que um processo era movimentado em diligência, tinha que ir o processo inteiro, não podia ir um volume do processo. E uma vez eu estava na RJ com um processo que tinha, acho que 42 volumes, de 200 páginas. Nossa, ocupava quase uma sala inteira, assim. Eram 42 volumes, e eu estava em Curitiba e precisava de Londrina de uma informaçãozinha bem boba, assim, uma coisa. Tiveram que colocar os 42 processos num caminho, numa transportadora, levar para Londrina. Imagina o custo para a administração pública, né? O fim do processo em meio papel deve ter representado, assim, uma economia de bilhões, assim, com certeza. Mas então tá, gente, feitas essas considerações. Mas é bom conversar essas coisas, saber as experiências dos outros aí, né? Então tá. Colegas, a gente estava aguardando o Luiz, né? Ele estava olhando lá o calendário. Luiz, você está aí ainda? Oi, eu estou. Peraí. Eu fui na casinha, olha só. Eu estou aqui também.
Porque a questão é a seguinte, é que o... Sabe que uma coisa... Fala toalete, pelo menos. Eu já imagino aquela casinha lá no fundo. Em 2008, teve uma greve da Receita, né? Teve uma greve da Receita. Eu não sei exatamente se nesse período aí... Mas veja, a gente, eu acho que o aconselhável é a gente fazer a nossa parte, né, fazer uma pesquisa, porque é o que eu faço, né, mas se tiver um detalhe bem específico aí, uma greve que possa, aí cabia o contribuinte, pelo menos, trazer isso aos autos, né, aí a gente, né, nesse caso, né, a gente, claro, a gente tem que procurar, né, ser diligente, olhar, conferir, mas se no município dele, na localidade dele, ocorreu uma coisa, um evento bem específico, que a gente não tem acesso, assim, então era bom que ele tivesse trazido aos autos, né? Então tá, podemos perguntar então, colegas, alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge? Então, colegas, em relação ao item 404 da pauta, vai restar consignada a seguinte decisão: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário por intempestividade. Ok? É isso, né, Márcio? Perfeito. Agora, colegas, vamos passar para... Pois é, Ana, eu me esforço tanto, e ficou separado um teu, né? Ficou, mas ele vai ser diferente, então... Tá válido. Eu tenho, nossa, gente, eu recebo uma montanha de processos e às vezes eles vêm separados, né? Aí eu filtro na planilha pelo nome de vocês e aí tento, nossa, faço milhões de filtros assim, e esse aqui acabou ficando separado. Mas tudo bem, ainda bem que ele é matéria diferente, então não vai... então tá, colegas, a gente vai passar agora ao julgamento do item 405 da pauta, da conselheira Ana, a recorrente DPC Distribuidora Atacadista S.A. Ana, pode fazer a leitura do relatório do voto, por favor. Tá, eu vou até explicar um pouco a história, porque eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhum assim. É a mesma empresa daquele outro meu, e teve esse procedimento fiscal, a ação fiscal, e a fiscalização pediu para a empresa apresentar os documentos, né? E a empresa não apresentou nada. Aí o que ela disse? Que teve 2 enchentes na cidade, no município, que essas enchentes atingiram o estabelecimento onde ficava a documentação, que inclusive seria no subsolo, e para comprovar, ela traz boletins de ocorrência da Polícia Militar, onde ela traz essas informações, e fotos. As fotos não estão visíveis. Eu ia falar legíveis, mas não é ler, né? A gente não lê foto, a gente visualiza a foto. A digitalização está bem ruim. Então, quando eu cheguei a pensar se seria o caso de baixar em diligência para foto. Mas como o processo é velho, acontece que as fotos não devem existir mesmo, né? Elas devem ter deve ter sido por própria questão do tempo que a foto agora está dessa forma, ilegível. Não sei. Então, ela apresentou desde o começo os boletins de ocorrência junto à polícia e as fotos, que a gente não consegue ver, e a fiscalização, a DRJ não aceitou e manteve o lançamento. O lançamento é só CFL 38, porque deixou de exibir os documentos ou livros solicitados pela fiscalização. Esse seria o relatório em síntese. Eu trago no meu voto um pouco da explicação teórica da alegação de motivo de força maior, que é o que ele está alegando na empresa, e no final eu estou aceitando a alegação da empresa, de que ela não teria como exibir esses documentos, que ela teria comprovado a impossibilidade, já que houve essa enchente que atingiu o estabelecimento dela e o local onde ela guardava todas as documentações. E eu cito um pouco de doutrina do Código Civil e algumas jurisprudências,
E eu entendo pelo provimento do recurso para anular, acho que seria cancelar, né, o crédito, por entender que a empresa comprovou que a não exibição se deu em razão de caso fortuito ou força maior. Ana, esses documentos estavam na empresa? Foi na empresa que deu enchente? Foi na empresa. Ela, inclusive, nos boletins de ocorrência, eu consigo ver que ela tem, tipo, outras empresas além dela. Então, seria um grupo econômico ou um conglomerado de empresas, não deixa claro. E todos os documentos estariam nesse estabelecimento, que foi esse fiscalizado, que é o DPC, distribuidor atacadista. E esse seria o depósito do RH dela, onde teve a enchente. Aí, quando ela junta as fotos, ela faz uma narrativa. Ela fala assim, bom, a foto embaixo comprova o local onde a água chegou e atingiu o meu depósito. Dá para ver qual foi a proporção. Dentro do município, todo mundo ficou sabendo das enchentes. A enchente foi até aqui na parede. Essas fotos não tem como ver. Uma delas está na página 62. Acho que é isso, 62. 62 é onde ela conta o que estaria na foto. Aí a foto é depois. Então, assim, a foto realmente não tem como ver a foto. E essas mesmas fotos estavam lá naquele outro recurso, que foi o 403, que a gente julgou agora, mas que foram relevantes lá porque a gente aceitou a decadência, né? E a DRJ em si, ela não combate esse argumento dela de que a foto não daria para ver que teve uma enchente, ou que essa enchente não teria sido suficiente. A DRJ acha que o boletim de ocorrência não faz prova do ocorrido e que ela não estaria impossibilitada de apresentar a documentação, que ela não teria conseguido comprovar, mas não que a foto em si não demonstrou o que ela está alegando. Então, como eu acho que essas fotos é impossível a gente ter, porque devem ter sido corroídas pelo tempo, independente de baixar em diligência. Eu coloco no voto o que o boletim de ocorrência tem, que o boletim de ocorrência está descrevendo, que é a inundação total da área localizada no subsolo do imóvel do estabelecimento, e que houve essas enchentes no município de Caratinga. Então, com base nisso, eu aceitei a alegação. E a multa aqui é só por isso, por ter deixado de exibir os livros ou documentos solicitados pela fiscalização. Eu entendo que essa questão de força maior, ela é válida para aquela admissão de documentos a destempo lá do artigo 16, lá do parágrafo, acho que é 4º do artigo 16. Mas o contribuinte ele tem que fazer as provas, ele tem que fazer prova. O fato dele, da força maior, ter destruído o livro dele, por exemplo, não dá o direito a ele de não reescriturar esses livros para produzir provas de outro modo. Eu acho que esse boletim, por si só, já era suficiente para a questão de prazo de apresentar essas provas. Mas o fato em si da enchente e a prova dela, eu entendo que não afasta a obrigação do contribuinte de provar o que foi requerido por outros meios, de reescriturar os livros. Isso na fiscalização a gente vê muito. Quando você intimava o contribuinte, muitas vezes ele ia escriturar os livros depois que recebia a intimação. E aí você dava prazo, ele reescriturava o livro, fazia prova ou não fazia prova. Mas o fato em si da força maior, do meu entendimento, não afasta a produção de prova. Ele tem as dificuldades, mas a obrigação de manter o lugar seguro dele, né? Mas, porque assim, essa questão da reestruturação, ele foi intimado em 2007. A documentação é do período de 90...
97 a 2002, que a fiscalização está pedindo. E as enchentes e os boletins de ocorrência são 2003 e 2004. Então, em 2007, ele teria como fazer a reescrituração de livros que ele perdeu há 4 anos atrás, 3 anos atrás? Eu acho que ele poderia ter feito já na sequência, né? Já na sequência. Isso, agora a obrigação dele era, primeiro, proteger essa documentação. E, se ela tivesse destruída, ele providenciar de imediato já a reconstituição disso aí, de alguma forma, né? Quando foi a data do lançamento, Ana? Eles pediram a documentação do período janeiro de 97 a 13 de 2002. Foi os documentos que e o lançamento foi quando foi que ele tomou ciência do lançamento? 2007. Que uma parte até já teria decaído, né? Mas como é uma infração que é uma multa só, então não... ela não é por ocorrência individualizada, né? Uhum. Quando ele pediu em 2007, já havia aí 3 anos do sinistro. Né? Vamos votar, presidente? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse voto? Não? Eu vou fazer a coleta individual dos votos, tá? Tá. Só um esclarecimento. Os boletins de ocorrência foram feitos na época dos fatos, bem em seguida aos dias que ele alega que seriam as enchentes, ele faz, e nesses boletins de ocorrência ele fala de forma bem específica que seria subsolo do imóvel do estabelecimento onde se encontram os documentos fiscais, contábeis, previdenciários e trabalhistas. Ou seja, foi 3 anos antes da fiscalização solicitar a documentação, ele já teria feito esse registro no boletim de ocorrência. Certo. Só uma pergunta. Ele demonstrou, Ana, que a fiscalização pediu para ele apresentar uma série de documentos, né? Apresenta aí o livro diário de tal período. Ele demonstrou que o livro diário estava arquivado lá nesse local, que foi objeto definido. Ou ele simplesmente estava lá e houve anotação. Ele demonstrou, no boletim de ocorrência, está escrito assim, o policial militar escreveu: fomos procurados pelo solicitante que narrou nos seguintes fatos. Devido às fortes chuvas ocorridas na região na data de 12 de fevereiro de 2004, a empresa DPC Distribuidora foi parcialmente inundada com perda parcial de mercadoria para comercialização e inundação total do subsolo destinado para armazenar mercadorias, arquivos de documentos fiscais contábeis, previdenciários e trabalhistas, além de livros diversos oriundos da atividade da empresa, distribuidora Atacadista DPC, matriz e filial, e aí ele cita o nome das outras empresas, que seria Saraiva, matriz filial, Peixoto Lacerda, Distrimix e DPC Empreendimentos Agrícolas. Aí no outro boletim de ocorrência, quase os mesmos termos. A distribuidora Atacadista cita que, além da perda de mercadorias, houve inundação total da área localizada no subsolo do imóvel do estabelecimento. A área esta destinada à armazenagem de produtos comercializados pela empresa e à manutenção de arquivos de documentos fiscais, contábeis, previdenciários e trabalhistas, bem como livros diversos oriundos da atividade da empresa. Aí fala que ocasionou a perda de parte dos estoques existentes no local e a destruição parcial dos livros e documentos fiscais. Esses são os termos do boletim de ocorrência. Colegas, deixa eu só ler um parágrafo só do relatório fiscal. A fiscalização diz assim: a infração foi constatada na ação fiscal quando a empresa alegou não possuir nenhum tipo de documentação de RH
ou contábil que demonstrasse a base de cálculo da remuneração paga aos empregados e contribuintes individuais no período de janeiro de 1997 até o 13º de 2002, devido à perda dos mesmos nas enchentes que acometeram a cidade nos anos de 2003 e 2004. Foram apresentados os boletins de ocorrência expedidos pela Polícia Militar, número tal, de 24 de janeiro de 2003 e número tal de 4 de 2002. Entre parênteses, na data desse boletim não consta o ano, o qual só aparece no texto do histórico resumido dos fatos, fazendo referência à data de ocorrência da segunda inundação consecutiva na cidade, qual seja 12 de janeiro de 2004. A apuração do crédito previdenciário no período de janeiro de 1997 a dezembro de 1998 foi feita por meio de aferição indireta, usando a RAIS do Sistema Corporativo CNIS, e de janeiro de 99 a dezembro de 2002, fizemos o levantamento através da RAIS e GFIP do mesmo Sistema CNIS. Então, foi isso, né? Não tinha os documentos. Agora, veja, esses documentos são tão importantes, não só para a Receita, para a administração tributária, mas para os trabalhadores também, né? Cabia à empresa correr atrás, contratar uma contabilidade e refazer toda a documentação, como o Francisco falou, né? É uma documentação muito importante. Então, e a empresa não fez, né? Esperou que um dia a fiscalização viesse cobrar, que aconteceu agora, né? Anos depois. Então, eu acho que alegar apenas que a enchente levou e fica tudo certo, não sei, eu acho que não vejo razão suficiente, sabe? Mas, gente, eu acho que a gente pode começar a votação, né? Francisco, como você vota? Eu vou divergir. Delegado Provimento. Ok. Gregório, como você vota? Divirjo também, presidente. Márcio, como você vota? Eu acompanho a divergência. Renata, como você vota? Eu acompanho a relatora. A relatora. Rafael, como você vota? Acompanho a relatora. Luiz? Divergência. Divergência. Eu vou divergir também, então aqui vai dar por maioria de votos. Então, a Renata e o Rafael acompanharam a Ana, isso, né? A Rafael e a Ana. Então, tá. Então, vai ser assim. Francisco, eu posso designar você para fazer o voto vencedor? Posso, é um caso tranquilo esse, né? Posso, né? Eu já acho que já estou com 2 votos vencedores, 2 ou 3, não sei. Senão daqui a pouco eu não dou conta dos votos. Eu estou lendo aqui, tem um RI aqui que ele trata especificamente disso. Do imposto de renda, mas são livros contábeis, né? Tem um ritualzinho próprio lá que tem que adotar antes de confeccionar os novos documentos. Dentre eles, comunicar a Receita dentro de 48 horas, parece aqui. Eu não sei como é que está hoje, mas na legislação do FGTS, antigamente, não sei como é que está hoje, o empregador tinha a obrigação de guardar os livros por 30 anos. Era muito tempo, se eu não me engano, era 30 anos. 20, quanto? 50 anos? Não. Agora mudou, são 5 anos, mas eles orientam a 10 anos, né? Mas não teve uma época que era 30 anos? 30 é por causa do FGTS. O FGTS poderia ser levantado em 30, teria o direito. Depois de uma reforma, caiu para
para 20, e hoje eles consideram 10 anos, e aí tem a questão do prazo na legislação trabalhista. Tanto é que eles falam que documento fiscal são 5 anos para guardar, né? Mas daí tem aquela questão do ano seguinte, tal. Pelo menos eu orientava meus clientes pelo menos 10 anos. Então. Na verdade, os meus clientes eu orientava a digitalizar e guardar. Porque se desse o problema do físico, você tinha que digitalizar. Até porque o processo passaram a ser eletrônico a partir de 2010, na sua maioria, principalmente na Justiça Federal, né? Mas é documento. Você vai desfazer documento fiscal da empresa? Ó, eu faço assim, eu tenho aqui no meu escritório um arquivo de pasta suspensa, né? Em que pese todo esse mundo digital, eu adoro arquivo de pasta suspensa. E imposto de renda, por exemplo, eu tenho uma pastinha para cada ano calendário. Conforme vai decaindo já, eu vou me desfazendo da pasta, né? Mas eu sempre vou colocando naquela pasta do ano todos os recibos daquelas despesas que eu usei na dedução, né? E eu sempre tenho 5 pastas de 5 anos, né? Se precisar, tá ali no meu arquivo, né? A gente tem que guardar. Eu sei que às vezes é difícil guardar, pode acontecer alguma coisa, mas a gente tem que dar um jeito de cuidar com bastante carinho, né? Pode precisar um dia. Olha, apesar de já ter votado, mas só em relação a isso, eu acho que é interessante mostrar. O artigo 264 do decreto 3.000, que ele faz 2 referências a 2 decretos-leis aqui, é um decreto-lei em 2 situações. Olha, 2004. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações que lhe sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modificam ou possam vir a modificar a sua situação patrimonial. Decreto-lei, parágrafo 486, parágrafo 4. Artigo 4. Parágrafo 1º. Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento aviso concernente ao fato e deste dará minuciosa informação dentro de 48 horas ao órgão competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal de Jurisdição. Isso aqui é o artigo 10 do mesmo decreto-lei. A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o disposto no parágrafo anterior. Artigo 10 desse parágrafo-lei. Os comprovantes de escrituração das pessoas jurídicas relativos a fatos que repercutem em lançamento de contratos de exercícios futuros serão observados até que se opere a decadência do direito de a fazenda pública constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios. Ou seja, o fato da força maior em si, por si só, já não autoriza ele a produção de provas. Ele tem que publicar aqui no jornal de grande circulação, comunicar o registro do comércio, formalizar no registro do comércio isso, apresentar na Receita Federal cópia desse registro, aí a partir daí é que ele vai providenciar a nova documentação. Ou seja, não basta ele só providenciar a partir disso aí, ele tem que ter essa formalidade antes. Francisco, eu trouxe isso no meu voto. Eu escrevi assim, por fim, no tocante à alegação de que o recorrente não observou o preceito normativo estabelecido pelo artigo 10 do Decreto-Lei 486, de 3 de março de 1969, quanto à necessidade de publicação em jornal de grande circulação informando a destruição dos documentos fiscais e comunicação ao órgão competente do Registro do Comércio, forçosa é a conclusão de que o recorrente agiu de boa-fé nos presentes autos e o procedimento adotado permite apurar a veracidade de todas as informações prestadas quanto à ocorrência do caso fortuito ou de força maior e a destruição dos seus documentos fiscais, não podendo ser afastado apenas em razão do formalismo exacerbado. Não se pode primar pelo formalismo em detrimento da apuração dos fatos reais quando o contribuinte logrou êxito em demonstrar os fatos alegados como excludente da responsabilidade objetiva. Essa é a parte do meu voto que eu falo desse decreto. Então tá, colegas, podemos então passar para o próximo? Deixa eu fazer a leitura do dispositivo então. Ficou assim, colegas, em relação ao item 405. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos conselheiros Rafael, Ana, entre parênteses, relatora, e Renata Torati Cassim, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Francisco. Ok? Tá. Agora vamos passar para o item 406 da pauta, de relatoria da Renata, da conselheira Renata. Este item 406 é do... Intervalo? Que horas? Quer fazer um intervalinho, tomar um café? 4h30. Vamos, né? Em quanto tempo? 15 minutos a partir de agora, pode ser? Beleza. Então, tá bom.